Um abraço pode desbloquear traumas. Um abraço pode te confortar. Um abraço pode te tirar da depressão. Um abraço pode te tirar da ansiedade. Abracemos-nos mais, mulheres. Aleluia. Aleluia. Precisamos cuidar uma das outras. Aleluia. Precisamos mesmo cuidar uma das outras. O mundo já está muito violento. O mundo já é muito agressivo com as mulheres. Hoje há muito crime passional. Hoje há pessoas a cometerem crimes muito bárbaros contra as mulheres. E na casa do Senhor, precisamos encontrar o aconchego. Mulheres com saúde mental em dia, capaz de interpretar que este é o talento da minha irmã, o Senhor lhe deu assim para ele, de acordo com as capacidades dele, e eu também que só recebi 5 da parte do Senhor, ou recebi 2, não sou inferior a quem recebeu 5. A Bíblia fala que é segundo as suas capacidades. Aleluia, aleluia. Estamos lutando por quê, mulheres? Por que estamos nos atacando na caminhada com Deus? Jesus quer encontrar mulheres sãs. Jesus quer encontrar mulheres saudáveis, que dê resultado para esta igreja. O Senhor conta conosco, mulheres. Se nós estivermos mentalmente sã, essa igreja não terá espaço. Aleluia. Porque o testemunho que sairá daqui é que eu encontrei a cura emocional no centro. Jesus é. Aleluia. É que eu encontrei a paz que eu procurava no centro. Jesus é. Qual é o testemunho que nós temos? O que as pessoas dizem a nosso respeito, mulheres? Será que estamos ferindo outras mulheres e nós nem estamos a perceber que estamos a ferir? E às vezes queremos agir como se a outra pessoa fosse anjo. Você magoou a tua irmã. Se ela ficar triste, você vai dizer que ela não é espiritual. Ela é humana. Aleluia. Aleluia. Se você sabe que errou com a outra, não tens coragem, deixa só. Mas amanhã liga para ela. Mana, ontem eu me procedi assim. Se calhar errei contigo, me perdoa. Mas você quer que a outra irmã chegue aqui e te abraça. Aleluia. Aleluia. Vamos cuidar uma das outras, mamães. Vamos fazer com que a nós mesmas tenhamos saúde mental para dar e vender para aquela que não tem. Amém, mulheres? Amém, mulheres? A nossa identidade também é saber que somos mulheres fortes, porém submissas. Existem mulheres que de tanto não conhecer a sua identidade, ela torna-se masculina. Sabe aquela mulher que tem força para tudo? E você diz, não, essa mulher parece homem. É porque ela não conhece o seu valor em Deus. Porque se ela soubesse a sua identidade, ela sabe que ela foi feita para ser uma mulher dócil. Amém? Amém, mulheres? Apesar de tudo, o Senhor te fez forte, porém submissa ao seu. Aleluia. Aleluia. Não precisamos nos masculinizar, mulheres. Não precisamos aparentar a todo tempo que somos masculinas, que somos fortes. Não é para isso que o Senhor te fez. O Senhor te fez para ser uma peça gentil. Alguém que esbanja a beleza que vem de dentro para fora. Mas estamos lidando com mulheres da casa do Senhor, que até os manos têm dificuldade de lhe conquistar, porque ele é muito masculina, é muito bruta. E o rapaz tem medo. Mas como é que eu vou ter com essa, se ela já aparenta ser um homem? Mas sobre isso vamos falar quando falarmos sobre a saúde mental. Aleluia. Aleluia. Não existe identidade fora de Cristo. Lembremos-nos da Esther. Lembremos da Débora. Mulheres que tiveram um propósito de Deus realizado em suas vidas. Que sejamos mulheres
com identidade. Que as pessoas olhem para nós e reflitamos a glória do Senhor Jesus Cristo. Até aqui a palavra do Senhor. Equilibrado, para entendermos que esta pessoa tem a saúde mental em dia, é ter este equilíbrio, que a pessoa sabe lidar com a dificuldade. Não é a ausência do problema, mas é a pessoa saber que, apesar do problema, eu posso lidar com o meu problema de forma saudável. Isso sim é que é ter saúde mental. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Amém. Amém. Mamã, e de que maneira é que nós, recentemente, eu partilhava com alguém que as gerações da década de 70, 80, 90 passavam por várias vicissitudes na vida e ainda assim se mantinham com o seu emocional saudável. Inclusive, mamã, dei o exemplo de uma pessoa próxima a mim, que perdeu o pai, em pouco espaço de tempo perdeu a mãe, depois separou-se, casou-se, em menos de 1 ano de casamento o marido morreu, e eu dizia que passado pouco tempo a pessoa estava saudável, estava recuperada de todos aqueles traumas. Ao passo que as gerações mais recentes, mamã, isso dizemos década de 2000 para frente, por exemplo, se o namorado deixa, a menina toma medicamentos para se matar. O que está, mamã, na base desse desnivelamento entre as gerações anteriores e as gerações deste momento, as gerações mais recentes? Obrigada. Estamos a falar de uma geração da década de 60, 70, 80, uma geração que não teve o que queria, mas teve o que precisava ter, ou o que necessitava. Mas depois dessa geração, veio uma geração que achou que tem que dar tudo para o filho. Aquilo que o pai não conseguiu lhe dar, ele agora vai fazer de tudo para dar ao filho. Só que dando tudo ao filho, aparentemente tudo, ele negligenciou as questões emocionais, negligenciou o afeto, negligenciou a proximidade, negligenciou o abraço, negligenciou eu te amo, negligenciou eu estou contigo. A geração dos anos 60, 70 viveu num contexto guerra. Não tinha tempo nem de pensar em quem morreu. Sério, Deus deu uma capacidade. As pessoas encontravam naquela altura estratégia de coping, ou seja, métodos para lidar com isso. Não tem como você parar para estar depressiva, porque o contexto não te permitia. Mas isso não quer dizer que essa pessoa não tenha um trauma. Apenas aprendeu a lidar com essa dificuldade de forma equilibrada. Mas essa geração dos anos 2000 não aprendeu isso. Alguns pais nunca estiveram presentes. Revela muito necessidades emocionais que não são preenchidas. Por quê? Porque o pai, ao invés de dizer eu te amo, compra um iPhone para lhe dar. O pai, ao invés de dizer eu estou aqui, conte comigo, lhe manda nos Estados Unidos. Percebe? Então essa geração está tão fragilizada emocionalmente, que quem passa essa estratégia, quem passa a questão da segurança e proteção, é o pai. O pai é que tem essa responsabilidade de passar segurança, de passar a força, a proteção. Ou seja, um homem aprende a ser homem com pai. Só que esses pais também quebraram, não passaram testemunho. Pensaram que comprar coisas é mais importante do que estar com o filho sentado à mesa. Então essa geração é uma geração fragilizada porque não tem o seu emocional saudável. Nunca aprendeu, por exemplo, nunca ouviu do pai. É uma geração muito dada às redes sociais, movida por aquilo que vê nas redes sociais.
não analisa contexto cultural. Ele quer ouvir do pai mesmo, eu te amo. Porque quando o pai abraça, por mais que não tenha dinheiro para dar, mas quando você supre as necessidades emocionais do teu filho, as carências emocionais que ele tem, ele se torna um adulto saudável, capaz de lidar com as dificuldades da vida. Então, para essa questão, tem muito a ver com as necessidades emocionais que não foram supridas na infância dessas crianças. Amém, amém, amém. E, mamã, nós, como cristãs, como mulheres cristãs, que sinais ou sintomas é que nós podemos prestar atenção no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa vida social? Que sinais nós podemos prestar atenção que podemos estar diante de uma possível doença emocional, de uma possível depressão, de um quadro de ansiedade? Quais são esses sinais? Porque há coisas, mamã, do nosso dia a dia que eu posso olhar e dizer, epá, acho que isso é normal. Estou triste, acho que isso é normal. A partir de que momento é que esses sinais deixam de ser normais e passam a ser caracterizados como uma depressão ou uma ansiedade? Bom, estar triste não é uma doença. Tristeza não é uma doença. Muito menos a ansiedade por si só também não é uma doença. É o mecanismo de defesa que o corpo tem para reagir, não é, aos diferentes ambientes que a vida lhe propor. Ou seja, é normal que eu esteja ansiosa por ser convidada para vir pregar. É normal que meu coração palpite, é normal que eu tenha suores, é normal, é normal. Quando é que se torna anormal? Quando é que uma ansiedade torna-se patológico? Ela é patológico se, por exemplo, eu chego aqui e olho para os irmãos, não consigo dizer nada. Quando já me bloqueia, quando eu não consigo realizar as minhas atividades, quando eu não consigo, por exemplo, fazer uma defesa do trabalho, quando eu não consigo chegar aqui e moderar um culto, então já estamos diante de uma pessoa com ansiedade patológica. Por quê? Porque ela não consegue responder, não consegue saber que, ok, a ansiedade é normal, respira, inspira, expira, vai fazer exercício de relaxamento, daqui a pouco o corpo reage normalmente. Quanto à depressão, dizia eu no princípio que a tristeza por si só não é doença. Porque é normal que a pessoa esteja triste porque perdeu um ente querido. É normal que a pessoa esteja triste porque perdeu o emprego. É normal que a pessoa esteja triste porque perdeu algo valioso, não é? Mas quando é que essa tristeza torna-se patológica? Quando tem um intervalo, por exemplo, de 3 a 4 meses, essa pessoa não consegue se reerguer. Essa pessoa, por exemplo, isola socialmente, esta pessoa não quer conviver, esta pessoa perde prazer pelas coisas que antes lhe era prazeroso. Era normal ela vir para o culto terça, quinta, sexta, sábado e domingo, mas daqui a pouco ela não tem mais prazer em estar no culto. Era normal ela estar no convívio com as irmãs, naquela confraternização. Daqui a pouco a irmã que estava sempre conosco já não está conosco, está sempre em casa, prefere ficar isolada, chora sem razão aparente. Você olha para a irmã, tudo por nada lhe magoa. Quer dizer que o emocional desta pessoa está fragilizado. Então, quando dermos conta, no nosso meio, pessoas que antes tinham muita alegria em servir ao Senhor e daqui a pouco não tem mais a mesma dedicação, não tem mais a mesma alegria, ao invés de dizermos que ela está fraca, procure saber em que eu posso lhe ajudar. Amém. Amém. Pode aplaudir ao Senhor, manas? Amém. Durante muito tempo, mamã, a igreja, quando digo a igreja, falo a nível nacional, a nível internacional. Durante muitos anos, nós vimos estas questões serem diabolizadas. Se a pessoa estivesse em depressão, era sempre taxada como fraca espiritualmente, não orou, não buscou a Deus. Mas nos últimos tempos, como igreja, nós temos despertado, né, para o facto das doenças psicossomáticas terem a sua fonte clínica também, e não só uma fonte espiritual. De que maneira
como líderes, como pastores, nós podemos identificar, mamã, que a situação que aquela irmã ou aquele irmão está a passar é uma situação de fórum espiritual ou uma situação de fórum patológico ou clínico. É preciso que os líderes também tenham um pouquinho a compreensão da complexidade humana. Porque boa parte dos assuntos que levam as pessoas aos hospitais e até mesmo em clínicas pastorais são muito problema de fórum emocional ou psicológico. A gente vai ver que pessoas acorrem para o hospital, fazem uma bateria de exame e não dá diagnóstico nenhum. E a primeira percepção que o líder religioso tem é que está a ser combatido espiritualmente. Nem sempre. Pode estar, mas nem sempre está. Então hoje precisamos compreender a vida nas 3 dimensões. Saber que o ser humano é um ser biopsicossocial. Que se ele é biopsicossocial, quer dizer que tal como ele pode sofrer de um paludismo, ele pode sofrer de uma depressão. Mas isso não quer dizer que ele não seja alguém espiritual. Aliás, hoje temos dificuldade em assumir justamente que estamos com algum comprometimento do fórum psicológico ou emocional, justamente por causa destas críticas. Por quê? Porque a primeira percepção que a pessoa tem é que quem é crente não pode sofrer de ansiedade. Quem é crente não pode sofrer de depressão. Quem é crente não pode sofrer de transtorno bipolar. Só que nós precisamos compreender que muitas das vezes nós estamos a lidar com pessoas que conhecemos há 5 anos atrás. Mas antes desses 5 anos atrás, que ela converteu, antes de ela se converter para Jesus, ela passou por dores muito profundas. Ela passou por traumas que ela não conseguiu ultrapassar. Como é que uma pessoa que foi violentada sexualmente na infância consegue ser uma adulta funcional? Como é que uma pessoa que sofreu rejeição na infância consegue ser uma adulta funcional? Como é que uma pessoa que sofreu humilhações na infância, abandono do pai, cresceu à deriva, consegue ser um adulto funcional? Não tem como. Precisamos saber com quem nós estamos lidando. Apesar de sermos irmãos em Cristo, tal como eu dizia no momento da exortação, que cada uma de nós traz feridas muito profundas, que muitas das vezes eu não consigo nem dizer à minha irmã por desconfiança e justamente por medo de ser taxada como uma pessoa que não ora, até porque estou todos os dias no culto de libertação. Eu sou a pessoa que não falta no culto de intercessão, mas ainda assim o meu emocional está desequilibrado. Por quê? Porque nós somos aquilo que aconteceu lá atrás. As feridas que nós trazemos não passam. O que aconteceu conosco quando tínhamos 3, 5, 4 anos, elas estão aqui intactas no nosso subconsciente, que na primeira vez que acontecer uma coisa semelhante, a nossa mente nos remete àquela situação que aconteceu quando tínhamos 5 anos. E vamos ver pessoas que a todo tempo estão estressadas e por qualquer coisa que você diga a ela, ela está revoltada. Não, ela não está revoltada contigo por aquilo que disseste, mas porque ela já tem feridas enraizadas, já tem traumas dentro dela, que por pequena coisa o corpo transborda. Então precisamos saber que doenças emocionais existem. E o facto de sermos crentes não nos isenta deste sofrimento. É claro que a fé é um dos primeiros pilares para termos a nossa saúde emocional em dia. Quando nós confiamos em Deus, quando sabemos quem somos em Deus, nem tudo vai nos abalar. Mas existem coisas que estão ligadas ao nosso passado. E se nós não tratarmos do nosso passado, não seremos adultos funcionais no presente. Amém, amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Mamá, que conselho dar para aquelas pessoas que tendem a não buscar ajuda, né? A pessoa sente-se confortável naquele lugar da dor. A pessoa sente-se confortável, às vezes até Deus já usou um psicólogo para te atender, Deus já usou um líder para estar ali presente, mas parece que à medida que Jesus vai fazendo o curativo, a própria pessoa arranca a crosta da ferida, porque quer continuar naquele lugar de sofredora, de coitadinha, para continuar a receber, porque esse lugar, mamá, dá privilégios.
o lugar de coitadinha. Tem privilégios e às vezes nós nos acomodamos nesse lugar porque é o lugar onde o líder vai prestar mais atenção, porque sabe que a irmã é mais fraca. Então, que conselho dar, né, àquelas pessoas que não permitem que o bálsamo do Senhor, seja pela mão de um médico, seja por uma palavra, que o bálsamo do Senhor as cure?